Eu quero dizer para você que o ser humano, ele é movido também por sentimentos, né? Muitos são mais levados ainda por sentimentos. Nós deveríamos ser movidos pelo Espírito, mas com certeza nós também somos movidos por sentimentos. Somos seres que somos emotivos, não é? Quando a gente olha para os animais, e não há uma comprovação ainda de que os animais realmente eles têm sentimentos, eu particularmente eu acredito que sim. Né? Você vê o seu gatinho quando você chega em casa, se você tem um cachorro, né, ele vem pulando, faz aquela festa, né? Muitos animais eles demonstram carinho, mas vamos lá, eu quero falar nessa noite para humanos, eu quero falar nessa noite para aqueles que raciocinam, para aqueles que pensam, tá? Em nós existe uma semente colocada por Deus, que nos impulsiona a amar, e é claro, nós desejamos ser amados. Quem não gosta de amar e ser amado? O amor é um desejo, não é, de cada um de nós. Todos nós queremos ser amados, todos nós queremos amar. Isso já está embutido em nós. Nós já nascemos com isso. É muito difícil você encontrar uma pessoa que diz assim, não preciso amar ninguém, eu também não preciso do amor de ninguém. Raramente isso acontece. A pessoa geralmente quando fala isso, ela está com outro problema mais grave que ela não tem conhecimento. Deus nos ama. E hoje eu gostaria de mergulhar com você, ainda que superficialmente, porque esse é um assunto muito profundo, mas é muito fácil de você compreender, basta você crer. Eu quero falar nesse amor, o amor que nos coloca de pé, o amor que nos dá a certeza e o descanso de saber que nós somos amados pelo nosso Deus. Vou fazer igual o pastor Márcio agora, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Ah, gente, isso é maravilhoso! Eu vou ser sincero com você, quando eu falo desse assunto, gente, não tem como falar desse assunto sem ânimo, porque, gente, o amor de Deus é o cerne do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira exagerada, maneira grande, maneira fascinante, Ele deu o seu Filho, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, gente. E falando sobre o amor de Deus, eu quero ler uma passagem com você, Mateus capítulo 23, versículo 37, e essa passagem, ela sempre me tocou. Eu quase que consigo visualizar essa passagem na minha mente, ela está sempre sendo visualizada. Eu acho fascinante, está aí para você. Mateus 23, 37 diz, ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas vós não aceitastes. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nessa noite esteja sendo liberado, Senhor, o teu amor sobre a vida dos meus irmãos, sobre esses talvez, Senhor, que estão em casa se sentindo solitários, sobre esses talvez, Senhor, que estão aqui presentes, ó Pai, e que talvez sintam ainda um vazio no coração, nessa noite, ó Deus, que o seu amor seja derramado, Pai, que cada um possa experimentar, ó Deus, da tua graça, do teu cuidado, e que assim, Senhor, eles possam se levantar, não na sua própria força, mas na força do Senhor, sabendo que são amados por Ti. Muito obrigado, Deus, por essa noite, eu te agradeço em nome de Jesus. Gente, quando a gente lê esse texto que nós acabamos de ler agora, talvez a gente não faça ideia do que estava acontecendo. Eu não sei, mas eu te aconselho a ler os versículos anteriores a Mateus capítulo 23, versículo, esqueci, eu não tenho, 37. Você vai ler ele desde o princípio e você vai ver que Jesus começa falando aos escribas e fariseus, aos doutores da lei, aos homens que deveriam realmente conhecer a palavra, ensinar a palavra, e ele faz repreensões, puxões de orelha, porque você pensa assim, gente, mas se eles não estavam fazendo a vontade de Deus, se eles não estavam, estou pregando com o microfone hoje por causa dessa tossezinha chata, se eles não estavam de acordo com aquilo que é um alinhamento com Deus, dentro daquilo que a palavra diz, por que Jesus ia se preocupar com eles? E eu vou dizer para você, porque Deus nos ama. Deus amava também os fariseus, Deus amava, Jesus amava também eles. E ele vai fazer esse lamento, porque isso aqui ele falou ao povo.
E no meio do povo estavam misturados lá os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, todos aqueles que eram para estar ensinando a palavra de Deus. Eles até ensinavam, e Jesus até vai dizer: olha, vocês façam aquilo que eles pregam, mas olha, não façam aquilo que eles fazem, porque entre a pregação deles e o modo como eles se comportavam, havia um abismo gigantesco. E Jesus então vai alertar o povo: olha gente, presta atenção nisso, isso é muito importante. A expressão de Jesus nessas frases mostra claramente o lamento, a tristeza de ver um povo tão perdido. O povo chamado por Deus, o povo aonde Deus levantou para que eles estivessem sendo a representação do que Deus gostaria de fazer em todo o mundo. E Deus fez, não só apenas gostaria, mas Ele fez. E Ele então é obrigado a falar sobre isso com aquele povo. E então Ele faz esse lamento: eu queria reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Eu quero proteger vocês, eu quero guardar vocês. Mas ao invés disso Ele vai dizer que os profetas foram mortos. Pessoas enviadas por Deus para que a salvação chegasse até a vida deles foram mortos, foram apedrejados. E inclusive aconteceu isso com o próprio Jesus. Nós, Igreja de Cristo, não podemos negligenciar esse amor. Esse amor nos atrai a Ele. Aleluia. Se eu e você estamos vivendo nessa noite, se nós viemos a esse lugar, se você que está em casa aí nos acompanhando, pode ter certeza, tudo isso é porque você já foi tocado pelo amor de Deus. Deus já tocou o teu coração, Deus já tocou a tua vida, Deus já falou com você, e Deus quer te chamar a cada dia um relacionamento tão íntimo, que você nunca mais vai ter qualquer tipo de dúvida quanto ao amor de Deus pela sua vida. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós passamos momentos onde, como se diz aí no evangeliquez, a gente passa no deserto. A gente passa momentos onde nós não gostaríamos de passar, e parece, só parece, que Deus está longe. E a gente fala: Senhor, cadê a tua mão? Cadê o teu poder? Cadê o teu cuidado? Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus não deixa de te amar nunca. Deus nos ama quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Deus nos ama quando a gente ainda era substância que não estava formada. Deus já tem todo um planejamento, já tem toda uma estrutura para que nós possamos ser amados e através desse amor possamos amar. Porque o amor verdadeiro ao próximo, o amor... Calma, gasolina batizada, tá? Aí fica assim, gasgando. Então Deus, Ele já tem esse amor, e Ele nos capacita a amar o nosso próximo por causa do amor dEle. Porque se dependesse de nós mesmos, queridos, ia ser muito difícil. Não podemos nos deixar levar pela vida agitada, pelas novas convenções da sociedade. A sociedade a cada dia, através de tantos materiais, ela tenta desvirtuar completamente aquilo que é o verdadeiro amor. Mas, meus irmãos, não abra mão do amor divino, do amor do Pai, do amor que Ele colocou no seu coração, do amor que, mais uma vez eu falo, te trouxe aqui nessa noite. Pastor, não, mas eu vim aqui para poder pedir, eu estou precisando de algo para Deus. Certo, mas você veio a esse lugar porque Ele te ama, porque Ele fala com você, porque Ele enche o teu coração. Não pense que foi a sua vontade somente. Existe um trabalho aí do Espírito Santo em você. O amor de Deus, ele é personalizado em Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ou seja, o universo foi criado por meio de Jesus, por meio dele. Jesus estava presente na maravilhosa trindade, que muitas vezes a gente fica, não é? Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou explicar sobre isso? Mas Jesus estava ali na fundação do mundo, na fundação do universo. E por que aconteceu isso? Ele, quem? Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Gente, eu sempre falei isso: quer enxergar a Deus Pai, quer enxergar o Espírito Santo, olhe para Jesus. A essência é a mesma. Jesus, ele representou aqui com todas as palavras, com todos os gestos, com toda a misericórdia, com toda a compaixão, o amor de Deus, queridos. Não há como a gente pegar e separar isso. Continua.
sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí você viu que Jesus, representando o Deus, mostrando Deus nessa terra, não representando não, mas mostrando Deus nessa terra, sendo o próprio Deus, mostrando o amor do Pai, indo buscar aqueles que estavam perdidos, perdoando pecados a quantos estavam ali desesperados. Deus nos ama, queridos. A tua história não acabou, a tua história não acabou. Deus te ama e quer falar com você nessa noite. É contigo mesmo, é com você mesmo. Não é para que a gente fique aqui agora, não, mas isso aí Deus está falando para o irmão tal, para o irmão. Não, Ele está falando comigo nessa noite, está falando com você nessa noite, do derramar do amor que Ele tem. O cristão, queridos, ele é a pessoa que mais pode experimentar e mais ainda, testemunhar o amor que Deus tem derramado sobre a vida dele. Não há ninguém sobre essa terra, senão esse povo, essa comunidade maravilhosa, essa família de Deus, que pode manifestar esse amor. Não fique esperando que esse amor vai ser manifestado ou vai ser mostrado por uma entidade qualquer, por um povo qualquer, por uma associação qualquer. Não, vai ser pela Igreja Santa do Senhor. A cada dia, queridos, nós precisamos buscar esse amor. Nós precisamos exercitar esse amor, exercer esse amor sobre as pessoas que precisam hoje da compaixão. Tem muita gente hoje, gente, que está perdido, que não sabe o que vai fazer. Tem muita gente hoje que está aí fora e pensa assim: a minha vida acabou. Mas tem que se levantar o povo de Deus. O povo de Deus tem que ir lá dizer para eles: olha, eu sirvo a um Deus, e esse Deus habita no meu coração, e Ele me ama, e Ele ama você também. Da mesma maneira, com intensidade, com amor, com carinho, Ele te ama. E isso faz a diferença, queridos. Saber que somos amados por Deus, meus queridos, é maravilhoso. A expressão do amor de Deus está em Jesus. Se você, cristão, crente, se você, amigo de jornada, você que está aqui junto conosco, você que é nosso irmão em Cristo, você lê os evangelhos, queridos, como você vai ver o amor de Deus? Eu estava conversando outro dia, agora eu não lembro com quem, eu falo com muita gente e às vezes eu não consigo lembrar, mas eu preciso citar, de que Jesus, ele estava andando, caminhando. Gente, isso me fascina, porque são atitudes que para nós às vezes parecem ser tão pequenas, mas têm um significado tão profundo. Você imagina que Jesus vem andando no meio daquele lugar de barro, no meio daquele lugar poeirento, uma multidão, de repente estava sol, e Jesus vai andando e todo mundo falando, que você sabe que o povo gosta de falar, né? O povo falando, e Jesus ali vinha caminhando junto com eles, e de repente ele ouve um grito lá longe: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o pessoal: cala a boca aí, rapaz, fica na moral. Fica quieto aí, pô, para de fazer escândalo, coisa horrorosa. E ele começou a gritar mais alto ainda, e ele gritou mais alto ainda, e Jesus ouviu. E cara, o que Jesus fez? Passou direto? Deixa ele gritar, não tem problema não, uma hora dessa eu vou me encontrar com ele de novo. Não, Jesus parou. Cara, quando fala Jesus parou, isso tem um significado para mim, que eu quero que o Espírito Santo revele isso agora a você. Você pode pensar que o Deus que criou o universo, criou todas as coisas, parou por causa do clamor de um homem? Isso é amor, gente. Isso não pode ter sido feito porque Jesus não precisava de popularidade. Jesus não precisava dizer: olha, eu que curo, tá? Eu vou agora mostrar para vocês, quer ver? Ele vai voltar a ver, ó. Vamos ver aqui. Não! Ele chegou perto daquele cego e falou assim: ó, que queres que eu te faça? Gente, isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E Jesus nos mostra o amor de Deus até quando Ele chama a atenção das pessoas. Você já foi repreendido por Deus? Eu vou levantar minha mão, porque já. Deus já deu umas puxadas de orelha em mim de vez em quando. Eu penso que, estou certo, estou no caminho legal, e o Espírito Santo vai e fala lá no meu coração: Renatinho, dá um jeitinho, calma aí, para, não é dessa maneira, conserta aí a tua rota, entendeu? Coloca aí no teu GPS direitinho, porque você está fazendo coisas que não me agradam. E imediatamente a gente busca se voltar na direção correta, na direção que Deus nos dê, para fazer o quê? A vontade dEle. Não é a minha, não é o meu desejo, não é o que eu quero. Se eu amo, eu quero ouvir Ele, eu quero ser direcionado por Ele. Eu não posso viver uma vida de achismos. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Não, gente, é relacionamento com Deus. Eu insisto tanto nisso, gente, porque hoje
Me desculpe, eu não estou aqui generalizando e nem estou apontando o dedo para você, mas hoje a igreja está longe de ter um relacionamento profundo com Deus. Deus, Ele quer ter esse relacionamento porque Ele nos ama. Qual é o pai que ama um filho e não quer ter relacionamento com ele? Qual é o pai que ama um pequenino, ou mesmo um rapagão como é lá em casa? Gente, a gente ama e a gente quer dialogar, a gente quer saber da vida dele, não para ficar interferindo, não para ficar fofocando, não, mas a gente quer para quê? Para orientar, para ajudar. Você imagina Deus, queridos. Jesus, ele vai dizer, olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas. Mas para isso tem que ter intimidade, para isso tem que ter relacionamento, para isso tem que confiar. E eu disse ainda há pouco que o ser humano ele é guiado por sentimentos. Eu não posso sentir, querido, que sou amado. Eu preciso crer, eu sou amado em todo o tempo. Ah, Jesus, se eu escorrego, se por acaso eu saio do caminho, Deus continua me amando e me chama a acertar. Ele não me expulsa, pelo contrário, é aí que Ele me abraça mesmo. E diz assim, filho, vem para o meu lugar, vem para o lugar que eu estou passando para você, vem para o caminho que eu preparei para você. Vejamos, Deus é amor, a essência, o cerne de Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte, portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Veja essa declaração. Será que nós podemos declarar isso nessa noite? Nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. E depois vai vir aquela declaração maravilhosa: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que está dizendo de permanecer aqui, gente? Relacionamento. Se aproximar de Deus, não é simplesmente achar, não, o pastor Renato hoje pregou sobre o amor de Deus, legal, gostei, pô, foi muito bom, mas você tem que viver esse amor. Eu tenho que viver esse amor. Nós temos que viver esse amor a cada dia. Você pode dar um glória a Deus? Deus está te chamando para isso, querido. Não é só quando eu bebo água não, tá? Brincando com o Márcio agora. Vamos lá, gente. Cada pessoa que Jesus curou e libertou foi primeiro amada por Ele. Não foi um acaso que aquele cego, eu estou usando ele como exemplo, porque eu acho esse exemplo fascinante. Essa passagem me toca muito. Não é porque aquele cego gritou que Jesus atendeu, é porque Jesus amou. Jesus, Ele ama a todos. Jesus, Ele ama, não interessa qual é o problema, qual é a vida pregressa da pessoa, não importa o que aquela pessoa pensa, Jesus ama. E se aquela pessoa responde ao amor de Deus, Deus trabalha nela, o Espírito Santo faz habitação, e a história dela, a vida dela, os seus pensamentos, os seus desejos começam a ser transformados segundo a vontade do Pai. E a pessoa diz, sim, Senhor, eu sinto o Teu amor, e o Teu amor me constrange a fazer a Tua vontade, não a minha. Ah, queridos, nosso Deus é maravilhoso, e quando a gente experimenta desse amor, tudo passa a ser segundo plano. Primeiro plano é, Pai, eu sei que o Senhor me ama, e eu quero Te amar também, a cada dia. A compaixão do Mestre foi acima de tudo que pode se imaginar de um Deus. Por que aquelas pessoas tiveram tanta dificuldade de crer em Jesus como Deus que ama a todos? De crer no Deus que Jesus veio apresentar, um Deus que Ele chamou de paizinho. O pessoal lá se contorceu todinho quando Jesus chamou o Pai de paizinho, Abba. O pessoal ficou revoltado. Que intimidade é essa? É a intimidade que Deus está chamando cada um de nós para viver com Ele hoje. De poder ter a liberdade de se aproximar dele e dizer, paizinho, eu te amo. Quando eu era pequeno, meu falecido pai disse que eu falava assim para ele, pai, o senhor é tão bonitinho, eu gosto tanto de você. E ele curtia isso, ele dizia que gostava dessa frase que eu dizia, eu era muito pequeno mesmo. E a gente gosta de falar essas palavras. Agora você imagine, quando Deus olha para o meu, para o seu coração e vê o quanto nós o amamos. E ver o quanto nós estamos respondendo a esse amor. Ah, queridos, é o plano de Deus. Viver com Deus é viver no amor dEle, é confiar nele.
Quanto mais você ama, quanto mais você é banhado por esse amor, quanto mais esse amor te envolve, mais você ama a Deus. E você passa então a confiar cada vez mais em Deus, porque você sabe, quando a gente ama alguém, o que a gente quer fazer? O melhor para aquela pessoa. Nós aqui que somos falhos, que muitas vezes pisamos na bola, se nós que somos aqui falhos, nós queremos amar e fazer o melhor pelas pessoas, você imagina Deus que é perfeito, que nos chama a viver também uma vida de progresso, querendo ser perfeitos, buscando a perfeição, mas enquanto ainda não somos, Deus já nos chama a amar como Ele ama, não é amar como nós amamos, é permitir que o Espírito Santo mostre esse amor a cada passo de nossa jornada, sejam passos bons ou sejam passos ruins. E talvez você agora vai ficar com uma pulga atrás da orelha, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te ama quando a gente já faz o gol, ou quando bate na trave, ou quando a gente chuta para fora. Pode ter certeza disso. Para quem não entende de futebol, como eu estou citando isso aqui agora, mas parece até que eu entendo de futebol. Para quem não entende de futebol, Deus nos ama quando a gente erra, quando a gente às vezes peca, quando às vezes a gente não acerta o alvo, e Ele nos ama quando nós estamos louvando e glorificando o nome dEle. Não muda esse amor. Nós é que temos uma concepção errada. Ai meu Deus, eu pequei hoje, eu errei, eu chutei o cachorro quando eu saí de casa, eu saí meio de mau humor. Deus continua amando. Deus não muda o seu amor, e quando a gente se volta para Ele e fala: Pai, me perdoa, eu não queria ter feito isso, Pai, eu estou arrependido, eu não quero continuar nesse erro, eu nunca mais vou chutar o cachorro. Deus ouve, e Deus continua amando e nos perdoa, queridos. Você está claro para isso? Está claro isso para você? Aleluia. O amor de Deus tira todo o peso. Não há como conhecer o amor do Pai e viver uma vida sem leveza. Gente, aquele que conhece o amor do Pai, ele vive leve. Ele não vive debaixo de uma ameaça: olha, se você errar, raio em você. Não! Quando a gente conhece o amor do Pai, quando a gente tem intimidade, quando a gente tem relacionamento com Deus, queridos, nós conhecemos esse amor e a gente sabe que Ele não nos condena, pelo contrário, Ele não veio ao mundo para condenar a humanidade, Ele veio para salvar. Jesus vai fazer essa declaração. Então eu tenho que responder, e tem muita gente, queridos, no nosso meio que ainda não conhece o amor de Deus. Eu quero te fazer esse convite nessa noite. Conheça o amor de Deus, deixa o amor de Deus transbordar no teu coração, deixa os traumas do passado, deixa as pessoas que disseram para você que você não ia prestar para nada, que não ia dar certo. Não, Deus te salvou, Deus te chamou, e Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele não te chamou apenas para sentar no banco da igreja, não, Ele te chamou porque Ele tem algo com você, Ele tem algo a tratar com você, Ele tem algo a fazer na tua vida, Ele quer fazer mais do que aquilo que a gente imagina. Às vezes a gente pensa: Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, Deus vai fazer ainda muito mais. E a gente precisa estar atento, com os ouvidos espirituais abertos. O amor do Pai tira toda a culpa. Diante do amor de Deus, a culpa, o arrependimento das decisões erradas do passado se dissolvem, se desaparecem. Pode ter certeza disso. Eu tenho procurado viver uma vida sem culpa, ou pelo menos diminuir muito a culpa das coisas passadas. Você já deu passos errados? Já deu passos que você já se arrependeu? Eu vou ser mais corajoso, vou levantar minha mão. Eu já, muitas vezes. E gente, como a gente lamenta depois, não é? Como a gente fica arrependido. Não era para mim ter feito isso, não era para mim ter tomado a atitude A, B, C, D. Mas meus queridos, quando isso é apresentado diante do amor de Deus, tem um cantor que dizia sempre: uma nova história Deus tem pra mim, todo tempo que perdido foi. Me ajuda aí, gente, o pessoal do louvor, pelo amor de Deus. Todo tempo que ouvirei a sua, te abençoarei. É isso aí, Deus quer abençoar. Obrigado, gente. Já viu que eu para louvor? Já era, né? Não é a praia do Renato. Então, gente, entenda isso. Tudo aquilo que você fez no passado, ficou no passado, errado. Não fique se lamentando por isso. Deus tem uma nova história com você, porque Ele te ama, porque Ele quer te abraçar, porque a cada dia Ele está lá, junto da tua cama. Quando você vai dormir, quando os pensamentos começam a vir na sua cabeça, quando as lágrimas às vezes escorrem dos seus olhos, porque você pensa assim: não era para mim ter feito isso. Deus está lá te consolando, te chamando para perto dEle, falando: filho, filha, eu te amo.
E não precisa ficar preocupado com isso, porque agora eu tenho uma nova história. Consequência, às vezes a gente sofre, quase sempre a gente sofre, mas o importante é crer, olhar para Ele. Diante do amor de Pai, toda ansiedade, medos, preocupações da vida desaparecem. Saber que somos amados por Deus, queridos, tira de nós toda preocupação, toda ansiedade, todo o porquê, como é que vai ser o futuro. Se nós temos a consciência, se nós sabemos pela fé que somos amados por Deus, queridos, nada, ninguém pode roubar isso de nós. É Deus, é Ele que diz, não é o pastor Renato. Eu estou citando para você passagens bíblicas, passagens que falam do amor de Deus. A certeza de ser amado faz toda a diferença. Um crente, um cristão que não sabe que é amado, ele vai viver uma vida muito aquém daquilo que Deus planejou para ele. Mas aquele que recebe esse amor, aquele que crê nesse amor, aquele que deixa esse amor transbordar na sua vida, queridos, vai viver uma vida plena diante de Deus. É por amor, queridos. Deus nos ama como somos e não como deveríamos ser. Até porque nós não conseguimos, por causa do nosso próprio esforço, ser como deveríamos. Somos o que somos, inteiramente por sua graça. É graça, queridos. Às vezes a gente fica assim, não, eu vou me comportar melhor para poder agradar a Deus, eu vou fazer isso para agradar a Deus. Você acha que Deus se surpreende com isso? Nossa, o Renato, caramba, eu não pensava que o Renato ia fazer isso, ele me surpreendeu hoje. Hein, ô Gabriel? Os anjos poderosos? Vem cá, rapaz, eu não sabia que Renato ia fazer. Você acha que Deus vai fazer isso? Ele conhece todas as coisas, não há nada que eu possa fazer que eu vá impressionar Deus. Então eu tenho que viver todos os dias na dependência desse amor, crendo nesse amor, confiando nesse amor. Esse é o nosso Deus, queridos. Não podemos alcançar a expectativa de sermos melhores se não vivemos nesse amor. Se não vivemos segundo aquilo que o Espírito Santo, que também é a representação de Deus, ele é o próprio Espírito de Deus que veio habitar em nós. Eu não posso viver sem Ele, porque senão eu vou me distanciar a cada dia. Mas como eu tomo a consciência, quando eu creio, quando pela fé eu sei que Ele está no meu coração, na minha vida, que Ele me instrui, que se eu tentar e assentar e ouvir a voz do Espírito Santo, queridos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E qual é o pai, qual é a mãe que não fica satisfeito com o filho que lhe obedece? Queridos, um amor que não é provocado simplesmente ama, é a essência de Deus. Não tem como eu provocar o amor de Deus. Não, peraí, eu vou fazer aqui tudo bonitinho, né? Vou fazer isso aqui, vou alijar, vou fazer, vou deixar tudo limpinho. Agora eu vou viver uma vida mais reta diante de Deus. Eu agora vou me santificar mais. Cuidado com essa história de me santificar, tá? Quem nos santifica é o Espírito Santo. Às vezes nós queremos, pelo nosso esforço próprio, pedir de Deus, arrumar de Deus o amor. Não, queridos, o amor dele é dado gratuitamente, é pela graça. Ele derrama amor sobre nós. Ele não está olhando para aquilo que a gente fez de errado, Ele não está olhando para as coisas do passado, pelo contrário, Ele nos fez novas criaturas e tem uma nova história, um novo momento conosco. Aleluia! O amor de Deus nos possibilita amar o outro, e até mesmo nos amarmos. Tem muita gente que está mal resolvida consigo mesmo, né? Os consultórios dos psicólogos estão aí cheios de gente que está se tratando para poder entender melhor a si mesmo. Mas quando nós nos apresentamos diante desse amor, quando esse amor começa a falar no nosso coração, queridos, não tem como, eu passo a me amar e assim eu posso amar o outro. O que é que Jesus disse? Amai ao teu próximo como? A ti mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou ser capacitado por Deus a amar o meu próximo? Deus quer tratar isso em você, Deus quer tratar isso em você que está aí na internet. Você consegue ver o que Jesus viu? A imagem de uma galinha abraçando e guardando os seus pintinhos. Gente, eu fico imaginando, mas eu posso ver a ternura. A galinha não chama ali os seus pintinhos vem aqui, vem para cá, fica aqui debaixo. Na língua da galinha seria cococó, 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 né? Mas eu não sei falar a língua da galinha, não sei falar galinhês, então eu vou tentar usar aqui o nosso português. Ela não puxa eles para baixo à força, não. Ela abre as asas e imediatamente o que os pintinhos fazem? Correm para debaixo daquela proteção. Deus está hoje com as suas mãos levantadas. Vamos correr para debaixo dessas mãos do Senhor. Vamos buscar essa presença santa, vamos buscar esse amor santo. Ele quer nos guardar, Ele quer nos amar. Jesus,
A igreja só vai impactar o mundo quando o amor do Pai transbordar em cada um de nós. Quando nos levantarmos para amar e aceitar o amor de Deus. Tem muita gente que ainda tem problemas em aceitar esse amor. Não tenha problemas com isso. Apenas creia, Deus te ama. Você não vai encontrar na Bíblia, na palavra santa de Deus, qualquer versículo que vai desmentir isso. Muito pelo contrário, você vai ver Deus querendo sempre aproximar, chamar para perto. Jesus deixou os secos doutores da lei de boca aberta e contrariados quando ele chamou Deus, o Pai, de Abba, quando ele fez aquela oração, porque Jesus, ele sempre teve comunhão com o Pai, fazendo o que ele nos ordenou. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 19. Essa é a resposta de nós a esse amor maravilhoso. Às vezes a gente fica, e nós vivemos numa sociedade de meritocracia, de eu te dou e eu recebo em volta. Não! Deus espera de nós um comportamento diferente, não é dar nada direto para Ele, mas é fazer a vontade dEle. Mateus capítulo 28, versículo 19: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Como? Amando, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. De que maneira? Amando, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Como fazendo isso? Como é que a gente ensina? Amando. E assim, eu estarei permanentemente convosco. Aí Deus fala: agora vocês amaram? Então agora vocês serão amados. Eu estarei permanentemente com vocês. Aleluia! Até o fim dos tempos. O tempo corre, eu preciso diminuir aqui algumas coisas, mas concluindo essa mensagem, se caminhamos em fé, caminhamos na convicção de sermos amados pelo Pai. Às quintas-feiras nós chamamos esse encontro de caminhada de fé. E como é que a gente caminha pela fé? Sabendo que nós somos amados. Porque se nós caminharmos por aquilo que a gente acha, se a gente for caminhar pelas coisas que a gente faz, queridos, provavelmente a gente não vai conseguir dar continuidade a essa caminhada. Mas quando eu creio no amor, quando eu creio em Deus, eu posso tropeçar. Já viu? Eu posso tropeçar, eu posso pisar numa pedra que machuca meus pés, mas pode ter certeza, se eu não parar essa caminhada, é porque eu amo a Deus. É porque eu sei que uma obra ainda maior Ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Então não pare, continue essa caminhada. Nosso desejo, queridos, desejo do nosso pastor, dos pastores que estão aqui nessa igreja, é que o amor de Deus lhe cubra a cada dia, que você possa se deixar ser envolvido por esse amor com tanta ternura, que você pare hoje, nesse dia, 5 de dezembro, 5 de dezembro, pare hoje de se culpar e dizer que você não presta, que você não é nada. Não, você agora é filho de Deus, é alguém especial diante da presença de Deus. Receba esse amor, abrace esse amor e não deixe que o inimigo, que as forças do inferno tentem tirar isso de você. Queridos, que cada um de nós possa levar esse amor a todos que estão sofrendo sozinhos, sem saber que há um Deus que as ama. Sabe, gente, eu tenho pensado muito sobre isso também. Tem tanta gente nesse mundo sofrendo, tanta gente sozinha, tanta gente sem saber o que fazer, pensando assim: a minha vida acabou, ninguém me ama, ninguém me quer. E a gente tem a solução, a gente tem essa palavra que pode transformar a vida dessas pessoas. Que a gente se levante, que a gente abra os nossos lábios, que deixe que o Espírito Santo nos use para dizer para essas pessoas: Jesus te ama, Jesus ama você, Jesus ama a sua vida, você é importante para Deus. Fazendo assim, cumprimos o princípio deixado por Jesus para toda a sua igreja. Você viu aí agora. Eu quero orar primeiro, e eu vou pedir que todo mundo feche os olhos, porque não é um momento de acusação, mas eu quero orar primeiro por você que se identificou com essa mensagem. Quando eu a estava preparando, Deus estava falando ao meu coração, e eu não sou aqui alguém mais especial do que ninguém, mas Deus falou no meu coração que existem pessoas que têm dificuldade de compreender esse amor e de vivenciar esse amor. Eu quero primeiro orar por você. Pai, em nome de Jesus, talvez, ó Deus, eu esteja falando aqui para esse povo que está na igreja, talvez eu esteja falando para esse povo que está em casa, e eu quero dizer, ó Deus, que o Senhor os ama, Pai. Deus, que em nome de Jesus os seus corações possam se abrir
Que, ó Deus, de uma vez por todas, ó Deus, toda a culpa, todo erro, tudo aquilo que eles têm se culpado, tudo aquilo que o inferno tem lançado nas suas mentes, seja agora anulado e banido em nome de Jesus. Que os meus irmãos possam se levantar na coragem, na força de que são amados por Deus, de que são especiais para o Senhor. Que hoje, Senhor, não haja mais esse tipo de sentimento de que eu não sou amado com Deus, porque eu fiz muita coisa errada. Não, o amor dele nos perdoou, o amor dele nos fez novas criaturas. Somos hoje filhos de Deus e, portanto, amados pelo Pai. E orando por toda a igreja, eu peço a Deus que o Senhor derrame desse amor. Ah, Deus, que cada encontro, Pai, que cada momento que nós estamos aqui juntos, Pai, o Senhor possa derramar desse amor, que esta igreja, Senhor, possa exalar o Teu amor, possa contagiar, Senhor, as pessoas que estão lá fora, que aqueles que passam ali pela calçada possam ver um povo que ama, um povo que se importa com eles, um povo que está aqui nesse bairro para abençoar, para falar desse amor maravilhoso que salvou todo mundo. Ah, Pai, que esse amor possa ser uma constante na nossa vida, que independente do nosso estado emocional, se estamos bem-humorados ou mal-humorados, que esse amor possa ser o cerne da nossa vida, que possa ser aquilo que nos sustenta, que o Espírito Santo a cada dia mais derrame em nós o seu amor, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu creio, o Senhor nos ama muito mais do que nós podemos imaginar, e é sobre esse amor que nessa noite, ó Deus, eu ministro ao Teu povo, pedindo, ó Deus, que a cada dia mais os meus irmãos possam estar sendo envolvidos por esse amor maravilhoso. Te agradeço assim, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a você com seu amor.